A Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia e a Fundação Aleixo Belov assinam hoje um acordo de cooperação técnica que promete trazer avanços para o estudo e a divulgação do potencial econômico do mar na Bahia. O acordo tem como principais objetivos a publicação do livro da série Estudos e Pesquisas, intitulado Potenciais da Economia do Mar, e a criação do Atlas do Mar da capital da Amazônia Azul. Sobre o assunto, a gente conversa agora com o diretor-geral da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, também presidente da Associação Nacional das Instituições de Planejamento, Pesquisa e Estatística, ANIPES, José Acácio Ferreira. Seja bem-vindo, José Acácio, bom dia, tudo bom? Bom dia a todos os ouvintes da Rádio à Tarde. É uma alegria estar aqui com você, Jefferson, pessoalmente, conhecê-lo. Uma alegria também, Ernesto. Muito bom dia a todos. Estou aqui à disposição. Prazer todo nosso. Economia do mar é um tema que está ganhando uma relevância cada vez maior e muito atrelado à questão das atividades sustentáveis. Na verdade, hoje também outro tema super importante, super colocado na mesa, não é? E se a gente considerar, Zé Acácio, o potencial da economia do mar na Bahia, como é que você enxerga essa integração entre exploração econômica sustentável e a preservação ambiental, especialmente em áreas sensíveis, como é a Baía de Todos os Santos, não? Excelente. Os estudos que vamos desenvolver em cooperação com a Fundação Aleixo Belov vão trazer indicadores, evidências de que o mar tem um potencial gigantesco. No aspecto da sustentabilidade, nós temos diversos estudos científicos desenvolvidos até por estudantes aqui da rede estadual, da UNEB e outras instituições estaduais, que dizem, por exemplo, que a alga ela pode produzir combustível. E também os corais, a Secretaria de Meio Ambiente, inclusive, está com o programa Bahia Mais Verde, fazendo replantio de corais, etc., para capturar carbono da atmosfera. E tudo isso está envolvendo a economia do mar. E a economia do mar também ela vai passar pelo marisqueiro, pelos pescadores, pelos grandes players da indústria naval, a Wilson Sons. Hoje nós vamos estar às 10 horas da manhã mandando o primeiro navio de 366 metros para a China. Hoje vai haver um evento lá na Codeba muito interessante e isso é a economia do mar. Então a SEI, como a superintendência que estuda que a inteligência do Estado da Bahia tem o dever institucional de levar para o governo do Estado essas evidências, esses indicadores para que a política pública seja feita de forma sustentável, para que o meio ambiente também esteja no radar do governo. É uma economia que tem um potencial muito grande para atrair novos investimentos. Sem Na verdade, dúvidas. penso que esse é um dos focos de todo esse movimento em torno de valorizar a tal chamada economia do mar. Eu queria insistir na pergunta anterior, Zé Acácio, como conciliar esses novos investimentos com a preservação, com a prática sustentável que é tão importante hoje para que a gente tenha crescimento econômico e preservação do meio ambiente ao mesmo tempo. Perfeito. A Codeba, ela vem implantando políticas de ESG nos seus portos. A Bahia, ela vem inovando nesse sentido. O Estado, como eu disse, através do Bahia Mais Verde, tem buscado desenvolver iniciativas socioeconômicas com vistas à economia do mar sustentável, né? Eu já falei aqui das algas. Também o governo do Estado transformou a SEI na primeira instituição de ciência, tecnologia e inovação. Então a SEI ela tem buscado contactar as universidades baianas para poder investir nos estudos que estão sendo desenvolvidos na academia para serem incorporadas à economia do mar. Uma outra questão também extremamente importante é a produção de energia eólica offshore. Isso também está no radar da economia do mar e é uma energia limpa. Então, existem várias questões a serem mapeadas. Isso resultará na segunda publicação da SEI, que é a série de estudos e pesquisas, e também resultará
no prazo estimado de 2 anos, na configuração do Atlas da capital da Amazônia Azul. Nós vamos dar ênfase a toda essa rede de negócios que podem se formar em derredor do mar e também aqueles existentes, né? Olhando sempre, porque a SEI tem essa função sociodemográfica, o desenvolvimento do nosso povo. E o que se tem de vetor apontado já nesses estudos iniciais, Acácio, em relação às potencialidades econômicas aqui, por exemplo, vamos falar especificamente da chamada capital da Amazônia Azul, né? Que tipo de atividade a gente pode desenvolver que tenha viabilidade econômica, como o Jefferson estava falando, mas sem agredir. A nossa Bahia, por exemplo, ela está muito mais íntegra, muito mais preservada, por exemplo, do que a Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Como é que a gente mantém esse nível de qualidade das águas, de balneabilidade, de biodiversidade intacta no entorno da Baía de Todos os Santos, fortalecendo atividades econômicas que, como qualquer atividade econômica, tem algum preço a pagar, algum preço ambiental a pagar, né? O turismo náutico é algo que a capital da Amazônia Azul pode e deve investir num vetor econômico extremamente capaz de abraçar toda a nossa sociedade. Então, o turismo náutico é um vetor para ser olhado. E nós também precisamos fazer integrações. Uma coisa que é muito importante não há se falar em desenvolvimento econômico sustentável se você não tem uma logística de transporte economicamente sustentável, né? Não adianta você estar queimando óleo de toda forma. Então, as logísticas de transporte que estão sendo desenhadas também pela SEI, a gente acabou de entregar um plano ferroviário, a gente também busca, nesses estudos, dar direcionadores para o governo para implantação de hubs com a viés autossustentável. Então, já falei da Codeba, né, que está, eu até sugiro aos senhores uma oitiva do Antônio Gobo, um gestor muito capacitado, um gestor federal, e ele tem também se preocupado. Então, a gente vai fazer a integração das ferrovias com os portos. A política ESG tem que olhar para essas questões. E aquilo que vai se desenvolvendo no entorno, né? O turismo náutico, a gente precisa fazer campanhas de conscientização, então são ações intersetoriais. A SEI sozinha, ela não é uma atividade fim, mas ela vai levando para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a Secretaria de Meio Ambiente, os direcionadores, as evidências científicas para que a gente possa, de fato, implantar políticas públicas com a autossustentabilidade como a sua principal viés. Então não tem, em princípio, essa incompatibilidade da exploração econômica. Agora, você estava falando de portos, né? Salvador é uma cidade portuária, nasceu como um grande porto, né? E a gente tem uma necessidade cada vez maior de ter essa conexão, como você falou, com ferrovia e porto para saída e chegada das mercadorias. No entorno da Baía de Todos os Santos, a gente tem, acho, quase 20 portos, mais ou menos. Você tem portos privados... Isso, entre privados e públicos. Eu não quero cometer uma gafe aqui e dizer... Não precisa ser o número preciso, mas eu queria te perguntar, nessa coisa do mapa, nesses estudos, certamente vocês estão considerando os impactos aí do complexo da Ponte Salvador-Itaparica. Que tipo de impacto ambiental e econômico a gente pode já projetar aí para os próximos anos, considerando a movimentação para a construção da ponte e todos os desdobramentos? Porque já tem muito estudo feito isso da modelagem econômica do projeto, né? Sem dúvida. Inclusive, é um processo que está em curso, né, essa repactuação. A FIP, que é a irmã da SEI no estado de São Paulo, ela está desenvolvendo, né, como um órgão mediador. Eu confesso que desconheço o processo de negociação atual, mas posso lhe dizer que, previamente aos estudos que estão sendo feitos agora, né, de sondagem, foram feitos os estudos de impacto ambiental. E a SEI também ela continuará ativa porque ela é uma autarquia vinculada à Secretaria do Planejamento. E os senhores devem se lembrar que esse projeto, lá atrás, iniciou-se na Secretaria de Planejamento. A SEI, inclusive, teve um papel determinante aí, né? Ainda com o Paulo Henrique, né? Sim, a SEI ela somente se fortalece. Graças a Deus, o nosso governo ela
tem assim, a função planejamento como uma força motriz da nossa máquina. Agora, a gente falou até aqui muito na Baía de Todos os Santos, mas o estudo da SEI alcança a nossa faixa litorânea completa, né? Onde é que a gente identifica aí outros potenciais? Perfeito. Na CEP, né, que é a série de estudos e pesquisas, a gente vai falar da economia de um modo geral. No Atlas do Mar, a gente vai falar da capital da Amazônia Azul, Salvador e do seu entorno, né? Então, a gente vai estimar que os estudos vão envolver esse perímetro da região metropolitana e, obviamente, os nossos cientistas eles vão fazendo os recortes específicos, as metodologias específicas da SEI para a gente ir fazendo uma modelagem econômica e social aqui da nossa capital. Então o Atlas vai ter esse foco. Como vai ser talvez o principal produto dessa parceria da SEI com a Fundação Aleixo Belov, né? A Fundação Aleixo Belov dispensa comentários, né? Quem não conhece o museu, vale a pena conhecê-lo. Aleixo Belov é uma figura incrível, mas ele, além de ser o maior navegador, né, vivo aqui no nosso território, ele é um grande cientista, tem uma empresa de escola. Ele, inclusive, está trabalhando aí nessa parte também de sondagem da ponte, salvo o melhor juízo, a CEINFRA, o contrator. Mas ele tem notória especialização na arte de navegar e para a gente vai ser, para os nossos cientistas da SEI, vai ser realmente extremamente prazeroso. Ontem eu conversei, inclusive, já com a gestora da fundação, ela me disse, já estou com centenas de artigos para a CEP. E existem inúmeros doutrinadores querendo publicar nessa nossa edição. Fiquei muito feliz com isso. E então essa será a nossa forma de atuar. A impressão minha, Zé Cássio, parece que tem agora uma onda, para falar, para usar essa, tem uma onda de todo mundo muito ligado nessa coisa da economia do mar, né? Antigamente era quase que só Eduardo Ataíde ficava fazendo essa pregação quase sozinho, mas agora ele já conseguiu arrebanhar aí meio mundo de gente da intelectualidade, no meio acadêmico, aí, no meio empresarial também, atento a isso. A gente aproveita muito pouco desse potencial, né? Eu diria que a SEI, atenta como sempre foi, já publicou em anos pretéritos uma publicação sobre a economia, e o título Economia do Mar, quando ainda não era essa moda que hoje se estabeleceu, né? Mas eu quero mandar um abraço para o Eduardo, você lembrou, eu faço parte de um grupo com ele, em que o Almirante está presente. Estou dentro do grupo também. Você está dentro? Participo pouco, mas estou dentro. É um dos grupos que eu leio atentamente, viu? Porque sempre muito tem uma mensagem. Muito bom. Aliás, fazendo um paralelo, a gente viu aqui, outro dia a gente estava comentando aqui, do Atlas Eólico, que foi feito no primeiro mandato ainda do ex-governador Wagner, e o resultado a gente está vendo agora aí, com a expansão aí dos parques eólicos, principalmente. Dá para esperar um resultado parecido a partir dessa informação científica que é trazida com esse olhar do desenvolvimento socioeconômico? Sem dúvida, muito bem lembrado, muito bem colocado, Ernesto, porque a viés também desse nosso Atlas é já voltando os nossos olhos para o trabalho brilhante que foi feito pela SECT e por outras secretarias do Atlas Eólico, né? E eu sou consumidor do Atlas Eólico e trouxe diversas oportunidades e investimentos para a Bahia. Hoje nós somos líderes de produção em energia limpa no Brasil e eu diria que esse aí... Ponto de partida é a informação, né? A informação segura para o investidor, a informação segura para a academia, a informação segura para a sociedade. Isso é muito importante. Zé Ataíde, para a gente encerrar, esse acordo de vocês com a Fundação Aleixo Belov certamente contribui para divulgar o potencial dessa economia do mar toda. E qual é a garantia de que as iniciativas que resultarão desse movimento todo vão beneficiar as populações costeiras, as populações mais tradicionais e que historicamente acabam sendo muitas vezes discriminadas em processos de desenvolvimento? Excelente sua pergunta, Jefferson, porque esse é exatamente o que nos motivou a elaborar esses estudos, né? A SEI, ela elabora os indicadores do PPA, do Programa Plurianual. E todas as atividades governamentais,
o Bahia Sem Fome, os programas que lá estão previstos, eles são monitorados e avaliados através desses indicadores. Então, os estudos eles são necessários para que a gente incorpore nos principais programas sociais, nos principais programas econômicos, indicadores precisos para que a gente veja quando houve aquela situação, né, o nosso amigo Ernesto falou da ponte, implantou a ponte, tira um retrato naquele momento. 4 anos depois, a CEA retorna e tira outro retrato. Então nós fazemos isso, por exemplo, com a mineração, a gente bate uma foto, como é que o PIB do município estava antes da implantação daquele mineroduto ou daquela mina. E depois, mas não são só os dados econômicos, a gente precisa saber quantas pessoas foram capacitadas, qual o uso da mão de obra local para aquele vetor econômico. Então a gente faz esses estudos, incorpora parte deles nos nossos planejamentos, instrumentos de planejamento, e o governo do estado vai monitorando e avaliando as suas políticas públicas exatamente dessa forma. Então, quando a gente olhar para a marisqueira, quando a gente olhar para o pescador, ali vai ser para a gente identificar a situação daquelas pessoas do ponto de vista econômico e social, e ao final dos nossos projetos, durante os nossos programas, a gente vai poder acompanhar o desenvolvimento da vida das pessoas. Maravilha. José Acácio Ferreira, que é diretor-geral da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, também presidente da Associação Nacional das Instituições de Planejamento, Pesquisa e Estatística. Muito obrigado, sucesso para você, até uma próxima. Bom dia. Eu que agradeço a oportunidade de prestar contas aqui da nossa gestão. Satisfação conhecer os senhores aqui. Um abraço a todos os ouvintes. Maravilha. 8h47 agora.